O pânico está crescendo em Brasília a cada minuto que passa. Ontem, quando chegou ali no bolsonarismo a notícia de que o Flávio Dino foi indicado ao STF e o Gonê, que é aí braço direito do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, que são os ministros na linha de frente contra o bolsonarismo e o lavajatismo, e o Gonê foi para a PGR, começou um pânico generalizado na extrema-direita. Quem está mais em pânico, obviamente, é o chefão da quadrilha, é o Bolsonaro. Porém, a coisa foi piorando. Nada tá tão ruim que não pode piorar lá pro lado deles, né? O que aconteceu foi o seguinte: ficaram sabendo quais processos o Flávio Dino vai herdar automaticamente quando ele chegar no STF. Então, ele chegando no STF, vários processos passarão para a mão dele. Outra coisa que ficaram sabendo, que aí não sabiam, era o seguinte: nesses meses em que o STF está com um ministro a menos, ou no caso uma ministra, né, era a Rosa Weber, já são quase 3 meses, os outros ministros passaram a receber processos. Então, em vez de 11, tinha 10. E aí o que acontece? O Flávio Dino, mesmo recebendo vários processos, estará com menos processos que os outros ministros. Então, por alguns meses, ele vai receber um volume de processos maior do que os outros ministros todos. O que significa o seguinte: denúncias que forem feitas aí contra Bolsonaro e bolsonarismo em dezembro, final de dezembro, janeiro, fevereiro, março, tem uma chance muito maior de cair nas mãos do Flávio Dino. Então prepare-se, porque olha, tem vários deputados bolsonaristas que estão para serem denunciados aí por inúmeros crimes que estão cometendo. Eu estou mostrando vários aqui, né? E a chance de cair nas mãos do Flávio Dino é enorme, enorme. Além disso, o Bolsonaro está para ser indiciado em vários processos. O relator das investigações de muitos deles é o Alexandre de Moraes, mas em alguns um novo relator será sorteado. E aí a chance de cair no Flávio Dino é enorme. Então, prepara aí que vai ter problema. Só que aí o que aconteceu? O Bolsonaro recebeu a informação de quais são os processos que vão cair nas mãos do Flávio Dino. Esses já com certeza estão ali, cairiam nas mãos da Rosa Weber, ela saiu, então irão para o Flávio Dino. Alguns já estavam nas mãos da Rosa Weber, aliás, nas mãos não, estavam, acho que embaixo do bumbum, porque a Rosa Weber sentou em cima de alguns processos. Então, nas mãos acho que não estava não, na gaveta, vamos falar, estava na gaveta. Pois bem, o que acontece? Um processo aí envolve Jair, Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Todos eles. É um processo da CPI da Covid. Lembremos, quando a CPI da Covid indiciou o Bolsonaro por vários crimes, muita gente falou aqui: nossa, isso vai dar em pizza, Thiago, essas coisas sempre dão em pizza, a CPI não serve para nada. E eu falei: calma, gente, era 2021. Falei: calma, muita calma nessa hora, porque esses processos aí, esses crimes não prescrevem amanhã ou depois. Alguns crimes aí demoram 30 anos para prescrever. Então, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, em determinado momento vai sair o Augusto Aras da Procuradoria-Geral da República, vai entrar outro e ele vai dar encaminhamento a tudo isso. Então, muita calma, muita calma. Pois bem, chegou o momento. O Augusto Aras saiu da PGR, o Lula já indicou um novo aí que está fechado com o Gilmar e o Alexandre de Moraes e com uma ala anti-golpe do STF, e o que acontece é o seguinte: agora esses processos vão ter o seu encaminhamento devido. E aí um processo de incitação ao crime, que foi um dos crimes pelos quais o Bolsonaro e outras pessoas foram indiciados, esse já cairá nas mãos do Flávio Dino imediatamente. Então veja que o Flávio Dino vai ter muito poder aí contra a família inteira do Bolsonaro. Por isso está um pânico lá generalizado. Eles ficaram aí atacando o Flávio Dino, ficaram nessa fake news aí de dama do tráfico junto com o Estadão e parte aí da imprensa lixo brasileira. Pois bem, prepara que agora vai ser a caneta do Flávio Dino que vai agir com tudo, viu? Ele, como ministro da Justiça, ele é chefe da Polícia Federal, tudo mais, mas ele não pode influenciar numa investigação. Ele, como ministro do STF, ele literalmente é quem ordena o que a investigação pode e não pode fazer. Aí ele em dobradinha com o Procurador-Geral da República, que está ali com a ala anti-golpe do STF, prepara, vai ser tudo que pedir ele vai autorizar. Se pedir prisão, eu já digo aqui 4 palavrinhas, ó: Flávio Dino, eu autorizo. Eu sei que não precisa da minha autorização, mas ó, você aí plantonista, autoriza ou não? Se for para prender o Bolsonaro ou os filhos, que esse processo aí envolve o Bolsonaro e os 3 filhos, a família inteira Bolsonaro nas mãos do Flávio Dino. Isso é o que está desesperando o Bolsonaro. Aí, saiu faz alguns dias uma notinha na imprensa, e essas notinhas plantadas pelo Bolsonaro
ou por gente muito ligada ao Bolsonaro, que é uma notinha contra um dos advogados do Bolsonaro. Lembremos, o Bolsonaro tem o advogado Fábio Weingarten, que era o SECOM dele, era o secretário de comunicação do governo. Ficou escuro o vídeo, né? Secretário de comunicação do governo Bolsonaro. Ele não está fazendo toda a parte jurídica, ele está fazendo mais a parte da comunicação do Bolsonaro nos processos que ele tá respondendo. Obviamente ajuda na parte jurídica, mas ele está ali com o outro advogado, que é o Bueno. Esse advogado do Bolsonaro, Bueno, de Bueno parece que não tem muita coisa não, que desde que ele assumiu, o Bolsonaro tá só piorando sua situação. Ele tá mal, malo, não é Bueno não. Pois bem, o Bueno foi alvo aí de uma notinha no Globo, e depois saiu notinha em outros veículos aí de imprensa, e eu imagino que as fontes sejam as mesmas, dizendo que o Bolsonaro está irritadíssimo com ele, porque desde que ele se tornou advogado do Bolsonaro, que faz aí uns 5, 6 meses, ele passou a se deslumbrar, ele está deslumbrado. Ele vai nas rodas de Brasília e para todo mundo ele chega e fala: olha, eu sou aqui o advogado de Jair Bolsonaro, olha, eu sou advogado do Bolsonaro, ele confia em mim, olha, o Bolsonaro confia em mim, eu sou advogado dele. Então ele fala com uma pessoa, fala isso, fala com outra, fala isso, fala com outra, fala isso. E o Bolsonaro foi lá falar antes com o advogado? Não, foi falar via imprensa primeiro, para depois quebrar o pau e falou: não é para ficar usando o meu nome como seu cartão de visitas. Não, você tem que ser discreto. Senão vai pra rua. O Bolsonaro não tá bravo só com o Bueno, o Bolsonaro também tá bravo com o Fábio Weingarten, porque o Weingarten fica falando pro Bolsonaro que tá tudo bem e que não vai dar nada de errado, e o que acontece é que a situação dele vai piorando cada vez mais. É isso. E aí, quando o Bolsonaro se depara com uma notícia muito ruim, e olha, estão chegando notícias ruins para ele, toda semana chegam umas 2 ou 3, praticamente dia sim, dia não, aí cai por terra o que o Weingarten fala: mas olha, o Bolsonaro é um mentiroso compulsivo, eu sei, você sabe, o Weingarten também. Então, 2 mentirosos compulsivos falando entre si, é óbvio que um vai ficar mentindo pro outro. É óbvio que o Weingarten vai tentar, como advogado, tentar convencer o Bolsonaro que ele está fazendo um maravilhoso trabalho, ainda mais ele que é bom de comunicação, vai comunicar isso ao cliente dele, falar que não, vai dar tudo certo, você não vai ser condenado em nada, olha, não tem nem prova contra você e tudo mais. E aí o Bolsonaro vê que não. O oposto. Essa semana aí foram alguns baques e talvez um deles tenha sido o motivo do Bolsonaro não ir na uma mini-infestação bolsonarista na Avenida Paulista no domingo, que foi o seguinte: o FBI enviou já provas ao Brasil e primeiro vazou ali uma leva de provas que mostra que o FBI tem comprovantes de que o Frederick Wassef ele pagou o relógio que o Bolsonaro vendeu ilegalmente em dinheiro vivo, o que tem indícios de lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, aí a coisa é feia, é muito feia. Estamos falando de 20 anos de jaula, e lá é jaula mesmo, não tem essa aqui, não. É crime do colarinho branco, o cara é condenado a 10 anos, ele fica 2 anos no máximo, depois vai progressão de pena, o cara não fica preso nunca. Não, lá se pegar 10 é 10. 10, não é 9, não é 9,5, são 10 anos. Lá pegou 15, é 15. E o Bolsonaro sabe que não vai ter para onde correr, porque alguém que é condenado nos Estados Unidos pode demorar 1 ano, 2, 3, e lá a justiça geralmente é rápida. A Interpol vai caçar o cara em qualquer lugar do mundo, ainda mais por crime financeiro lá. Então a coisa tá ruim, muito, muito ruim. Por isso que o Bolsonaro tá aí bravo, brigando com todo mundo, e talvez por isso ele tenha cancelado a participação ali no domingo na Paulista. E aí no dia seguinte vazou que o FBI conseguiu inclusive mensagens de WhatsApp do Wassef do Coronel Cid com a loja de joias, onde o Wassef recomprou as joias, e o Cid avisando para a loja, via WhatsApp, que, olha, vai chegar um amigo meu e vai recomprar as joias. Passou o nome do Wassef, falou que ia ser em dinheiro vivo, aí a loja falou: não, ele vai ter que assinar um documento porque é acima de $10 mil em dinheiro vivo. Ou seja, o Cid fez todo o trâmite. Quer dizer, a versão do Bolsonaro, que foi uma estratégia do Fábio Weingarten e desse advogado Bueno, foi por água abaixo. O pior aí, eu digo pior assim, como se eu fosse cliente dos dois. Meus amigos, vocês não sabiam que tinha prova de tudo e que vocês estão só mentindo? Que vocês vão ferrar a vida do seu cliente lá na frente? É óbvio que o Bolsonaro ia se ferrar lá na frente se ele sustentasse uma mentira dessa. Uma coisa é o cara
e olha, são muito bem pagos para isso, distorcer a verdade para cá e para lá. Outra coisa é ele inventar uma mentira que é facilmente provável, que foi, obviamente, o tenente-coronel Cid, que é o ajudante de ordens, ou seja, o trabalho dele é cumprir ordens do Bolsonaro, foi ele quem mandou o Ossef recomprar o relógio. E o Ossef e o Bolsonaro naquela versão de que não foi. Aí conseguiram mensagens, o FBI conseguiu mensagens do general Cid com o Ossef, provando que foi ele quem pediu pro Ossef. Tem mensagem do general falando pro Ossef, tem mensagem do coronel com a loja. Aí você fala, peraí. A Polícia Federal já tinha as mensagens do Cid e do Ossef, o FBI ainda conseguiu. Então veja que ferrou. O FBI consegue, para quem não sabe, Thiago, como é que o FBI conseguiu as mensagens que estão com a Polícia Federal? O FBI quebra os sigilos da nuvem. Nuvem é uma conta na Apple, que o tenente-coronel Cid tinha todas as mensagens de WhatsApp dele. Ao que parece, o pai dele também tinha todas as mensagens lá gravadas na nuvem. Então, não só a Polícia Brasileira, como a FBI, quebrando os sigilos telemáticos, consegue as mesmas mensagens, cópia delas lá. Então, ai, meu Deus, é um nível de burrice muito grande. Então aí, olha só, o Bolsonaro tá aí, nos últimos dias, recebeu notícia de que realmente o FBI tá vendo crime financeiro ligado a ele, porque lembre-se, olha, tem disso de lavagem de dinheiro, mas é o Ossef. Mas ele tá recomprando um relógio pro Bolsonaro, a mando do ajudante de ordens do Bolsonaro, ou seja, a mando do Bolsonaro. Lembrando que o Ossef é advogado do Bolsonaro, não do Cid. Então veja a coisa. Quem estava sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União pelas joias vendidas ilegalmente era o Cid, era o Bolsonaro. Então veja, o Cid está investigado porque fez parte do crime e tudo mais, criminalmente, mas o principal investigado é o Bolsonaro, por isso. Quem ganhou as joias, quem vendeu, quem ficou com dinheiro foi ele. Aí, olha só, aí crime financeiro nos Estados Unidos ligado a ele. Aí, chegaram as provas. Realmente, a sua versão mentirosa aí só piorou sua situação. Seus advogados conseguiram fazer sua situação, que era ruim, piorar um pouquinho. E olha que nesse caso que está o Bolsonaro, cada pouquinho que piora é muito. Outra coisa, já chegou, foi nomeado agora finalmente, ou seja, aquela esperança de que seria só em fevereiro do ano que vem que o Bolsonaro tinha, foi por água abaixo. É dezembro mesmo, 12 a 15 de dezembro é a data em que serão aí oficializados Gonê na PGR, que é o que estava esperando o Alexandre de Moraes para dar encaminhamento nos processos contra o Bolsonaro, e Flávio Dino no STF. Flávio Dino já chega, e já a primeira coisa que chega na mesa do Flávio Dino são processos da CPI da Covid contra o Bolsonaro e os filhos. Esse processo aí que vai chegar contra o Flávio Dino, ele é contra Jair, Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro especificamente, okay? Contra os 4. E tem outros aí envolvidos, tem alguns parlamentares bolsonaristas envolvidos, mas vamos aqui de Bolsonaro e família. Flávio Dino também vai ficar com o processo, fiz um vídeo aqui semana passada, o Gustavo Geyer foi denunciado por racismo. Ele foi exposto lá no Twitter, aí chegou a deputadas da bancada negra, e essas deputadas fizeram aí denúncia, uma notícia crime contra o Gustavo Geyer. E aí esse processo cairá nas mãos do Flávio Dino. Ai. Prepara aí, viu, Gustavo Geyer? Agora você imagina como o Flávio Dino vai ter um volume de processos maior que os outros a partir de dezembro. Então, a denúncia oferecida contra o Nicolas por transfobia, uma outra que também tem contra ele por homofobia, muito provavelmente aí vai ter uma chance maior aí de que caia nas mãos do Flávio Dino. Se você pensar que tem ali um quarteto no STF, que é o Zanin, vai ter o Flávio Dino, o Gilmar e o Alexandre de Moraes, aí ferrou pro Bolsonaro, porque a chance de algum processo cair nas mãos de um dos 4 já é de 4 em 11. Só que se você pensar que o Flávio Dino vai receber mais processos nos próximos meses, essa chance já é de mais da metade, já chega aí a 5,5, 6 em 11, ou seja, já é mais de 50% de chance que qualquer processo novo que chegue no STF caia nas mãos aí de Alexandre, Dino, Zanin ou Gilmar Mendes, aí, o quarteto fantástico. E olha que se não cair nas mãos deles, pode cair nas mãos da Rosa Weber não tá mais, da Carmen Lúcia, do Fachin, que o Bolsonaro já xingou muito, do Barroso. Quer dizer, não tem muita saída pro Bolsonaro, não. Saída pro Bolsonaro é só se cair lá nos dois dele. E olha, o Cássio Nunes, eu vou fazer um vídeo aqui amanhã sobre isso, hein, com tudo que tem sobre o assunto. O Cássio Nunes está assim pro Lula. Não é acenando assim de longe, não é assim, Lula!
Eu tô aqui! Cássio Nunes tá que tá, viu? Olha, é capaz de ficar aí processos contra o Bolsonaro acabarem não em 9-2, e sim em 10-1. E eu não descarto um 11-0, viu? Prepara, já eu falo disso amanhã. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, mas ó, tá chegando o dia D e a hora H. Falou!